rodou e ele chegou para trazer uma chuva de gols no final de semana. Haja gols, hein? Bom dia, Márcia Dutra. Bom dia, galera do esporte. Bom dia, galera do futebol. É verdade, uma chuva de gols. É o que a gente quer, né? Claro. Nós gostamos é bola na rede. A bola tá comigo? Toda sua. Então a bola tá comigo. Eu mato ela no peito e vou pra cara do gol. Vocês lembram na semana passada, quando teve a rodada catarinense? O que eu pedi? Gols. Vamos balançar a rede. Então vamos lá. Vamos conferir os gols aí da terceira rodada do Campeonato Catarinense. No oeste do estado, o Figueirense tropeçou diante do Galo. O gol saiu no primeiro tempo com o Ares. Concórdia 1, Figueirense 0. Em Florianópolis, o Leão passou pelo Barra. O colombiano Copete aproveitou a ajeitada de bola e abriu o placar na ressacada. Mais uma vez, o goleiro Douglas, com grandes defesas, conseguiu ajudar o Avaí. E a vitória foi confirmada quando Bruno Silva marcou o segundo gol. E ficou assim, Avaí 2, Barra 0. O Marcílio Dias conseguiu a primeira vitória ao vencer o Próspera. Douglas Packer fez o primeiro. Moisés ampliou para o time de Itajaí e Clenisson fechou a conta. Marcílio Dias 3, Próspera 0. No Aníbal Costa, o Hercílio logo abriu 2-0 para cima do Brusque, com Vitinho, que pegou a sobra, e Tito, que assinalou o segundo. O Brusque teve a chance de descontar com Rodolfo Potiguar, que desperdiçou um pênalti. O time de Brusque conseguiu diminuir na segunda etapa com Alexandro e empatou com gol de Zé Matheus. Já na reta final, Luan Ferreira garantiu os 3 pontos ao Leão do Sul. E ficou assim, Hercílio Luiz 3, Brusque 2. A Chapecoense segue embalada. Na Arena Condá, a Chape venceu o Juventus. O primeiro gol foi contra. Roger tentou cortar o cruzamento de Busanello e jogou para o fundo da própria rede. O Verdão ainda fez mais um com o artilheiro Perotti. Chapecoense 2, Juventus 0. O Cambura passou pelo Jack. O jogo foi no Augusto Bauer, em Brusque. Juliano fez o único gol da partida. Camboriú 1, Joinville 0. Chuva de gols, 14 gols narrados aí pela Alice Queiroz. Vamos conferir então a tabela do Campeonato Catarinense. Como é que ficou após 3 rodadas, né? Como é que ficou a tabela do Catarinense? Qual é a classificação da sua equipe? Vamos lá. Primeiro colocado, Chapecoense, com a mesma pontuação, né, do Hercílio Luz, com 9 pontos. Dupla da capital, o Avaí está na 6ª posição, Figueirense na 8ª, o Brusque aqui ainda está devendo. Olha o Concórdia, que legal, hein? Concórdia, Hercílio Luz aí, o próprio Camboriú fazendo uma grande campanha. A decepção está aqui, né? Juventus, o Joinville, que demitiu o técnico Paulo Massaro. Com apenas 3 rodadas, o treinador foi demitido. Que planejamento é esse, meu Deus? E se o campeonato terminasse hoje, cairiam o Barra e o Próspera. Barra com apenas 1 ponto. E nós tivemos também nesse final de semana a segunda rodada, né, do Campeonato Paulistão, que você está acompanhando aqui na NDTV. Vamos aos gols. Na Vila Belmiro, o Botafogo de São Paulo surpreendeu e venceu o Santos. O goleiro João Paulo até fez grandes defesas, mas não impediu o atacante Matheus Carvalho de abrir o placar. Final de jogo, Santos 0, Botafogo 1. Palmeiras e São Bernardo se enfrentaram no estádio 1º de Maio. O Verdão quase abriu o placar no primeiro tempo, mas o goleiro Alex Alves defendeu a cobrança de pênalti do atacante Rafael Navarro. O ex-jogador do Criciúma, Silvinho, colocou o time da casa na frente. Na segunda etapa, o Palmeiras chegou ao empate com o jovem Wesley. E ficou assim, São Bernardo 1, Palmeiras também 1. Em Araraquara, o Ferroviária venceu o Água Santa por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo camisa 9, Bruno Mezenga. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Inter de Limeira fizeram um jogo de 4 gols. O meia Fecim cabeceou para fazer o primeiro da macaca. O atacante Ronaldo fez de pênalti e empatou a partida. A Inter conseguiu a virada com o zagueiro Xandão. Mas a Ponte deixou tudo igual com Luca. Ponte Preta 2, Inter de Limeira também 2. São Paulo e Ituano se enfrentaram no Morumbi. O estreante goleiro Jandrei, ex-Chape, defendeu um pênalti no primeiro tempo. E ficou assim, São Paulo 0, Ituano 0. O Corinthians visitou o Santo André e venceu. O gol corintiano foi marcado de pênalti pelo lateral Fábio Santos. Final,
Santo André 0, Corinthians 1. E lembrando que Novo Horizontino e Mirassol ficaram no 0-0. E Bragantino e Guarani jogam hoje, 8 horas da noite. E vamos lá, e vamos também assistir os gols do Campeonato Carioca, segunda rodada. Vamos lá, solta aí. Na Ilha do Governador, a Portuguesa venceu o Audax. O único gol da partida foi marcado por Bruno Santos no último minuto de jogo. Final de jogo no Luso Brasileiro. Portuguesa 1, Audax 0. O Flamengo, ainda jogando com jovens da base, empatou com Volta Redonda. O Mengão teve as melhores oportunidades, mas as redes não balançaram. Volta Redonda 0, Flamengo 0. Em São Januário, o Vasco também empatou com Boa Vista. O jovem Raniel abriu o placar para o Vascão. Os visitantes conseguiram um empate com o atacante Vandinho. E ficou assim: Vasco da Gama 1, Boa Vista também 1. Na volta do público ao Estádio do Trabalhador, o Resende venceu Nova Iguaçu. O gol da equipe da casa foi marcado por Emanuel Biancucci, o primo de Lionel Messi. E ficou assim: Resende 1, Nova Iguaçu 0. No Engenhão, Botafogo conseguiu a primeira vitória contra o Bangu. O Glorioso abriu o placar no começo do jogo com o meia Felipe Ferreira. O Fogão chegou a ampliar com o atacante Diego Gonçalves. Botafogo 2, Bangu 0. No jogo que fechou a rodada, o Fluminense venceu o Madureira por 1-0. O meia John Arias entrou no segundo tempo e com apenas 1 minuto em campo, marcou o único gol do Flusão. E ficou assim no Raulino de Oliveira. Madureira 0, Fluminense 1. Márcia, aqui no Jornal SC no ar a gente promete e cumpre. Uma chuva de gols aí, Uma gol chuva pra de todo gols, mundo. nossa. Márcia, dou registro rapidinho fora do futebol desse final de semana, que é a história acontecendo. Tom Brady, né, quarterback da NFL, do Buccaneers, depois de 22 rodadas ele se aposentou. É o Pelé do futebol americano e casado com a Gisele Bündchen, a brasileira. Essa é a melhor parte dele. Rafael Nadal conquistou o 21º Grande Slam. Gente, ele passou o Djokovic e passou o Federer. É o maior campeão e há 4 meses ele estava de muleta. Olha que superação já aos 35 anos. Então, 2 fatos históricos do futebol, do esporte mundial. Agora, pô, quando li ali na nossa capa, tá na nossa capa, eu comentei e disse um monstro, Rafael Nadal. Monstro. Eu já tive a oportunidade de vê-lo jogar várias vezes e ele é impressionante. E nas férias eu li a biografia dele. A força da cabeça dele é um negócio incrível. Exatamente, é isso aí mesmo. Márcia, querida,